Sou grato a Deus por mais esta noite, poder estar na casa do Senhor, juntamente com os adolescentes, para juntos adorarmos o santo nome do Senhor Jesus. Creio que Deus tem uma palavra para cada um de nós e não é por acaso que estamos aqui nesta noite. Que Deus venha falar conosco, cada um. A palavra de Deus se encontra no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 34. Marcos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 34. Sou grato a Deus também pela liderança dos adolescentes que me convidou a poder estar aqui nesta noite para trazer a palavra de Deus a nós. Amém? Nos diz assim: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Os irmãos podem se sentar. Quando nós vamos deparar com os 4 evangelhos escritos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que durante os 4, eles vai ter como assunto principal a vida de Jesus. Ele vai nos relatar sobre o ministério terreno de Jesus, sobre o nascimento de Jesus até a sua ascensão na glória. E no Evangelho de Marcos, eles retratam Jesus como um servo humilde. Durante todo o livro, se a gente for ver, o Evangelho é até um Evangelho menor. Ele vai retratar Jesus sendo um servo que sempre esteve disposto a fazer a vontade do Pai. No capítulo número 8, onde o texto que nós lemos, Jesus ele estava próximo à cidade de Cesareia de Filipe, que era situada ao norte da Galileia, era próximo do Monte Hermon. E naquele local estavam com eles também os seus discípulos e alguns que estavam ali seguindo ele. E no texto que nós lemos, no texto antes, no verso de número 27, eles a caminho, Jesus ele olha para os seus discípulos e diz: Quem dizes que os homens que eu sou? Ou seja, naquele momento, ele estava perguntando aos discípulos o que as pessoas do mundo achavam quem ele era. Aí os discípulos logo lhes responderam: Alguns pensam que tu és João Batista, outros pensam que tu és Elias, e outros pensam que tu és os profetas. Mas Jesus, ouvindo aquilo, logo refaz a pergunta, dirigindo aos discípulos. Ele logo lhe pergunta: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Naquele momento, Pedro, ele se levanta a sua voz e diz: Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, aquele que veio. Mas logo depois dessa resposta de Pedro, nós vemos que Jesus ele vai contar para os seus discípulos aquilo que iria vir, aquilo que estava por vir no futuro. Jesus ele fala lá no verso de número 31, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Ou seja, naquele momento, Jesus ele estava iniciando a preparação dos discípulos, que ali ele estava contando o que estava acontecendo, o que iria acontecer para o futuro. E os discípulos, Pedro, o texto vai nos dizer, Pedro vai repreender Jesus naquele momento.
Acredito eu que Pedro ele estava pensando que Jesus, pelo fato dele ser o Filho de Deus, ele ser o Messias que veio ao mundo, ele acreditaria que isso não poderia acontecer com ele, que isso não poderia acontecer com Jesus, o fato dele ser rejeitado, dele ser negado, dele ser morto pelos anciãos. Mas logo Jesus, ouvindo essa repreensão de Pedro, ele repreende e olha aos discípulos, lá no verso de número 33. Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são do homens. O que é interessante nesse texto é que Pedro, desde o capítulo número 1, ele foi chamado para seguir Jesus. Ou seja, durante esses 8 capítulos, Pedro ele esteve pronto a estar com o Mestre, aonde quer que ele estava. Mas é interessante que Pedro, ele sabia quem Jesus era, mas ele não sabia a finalidade para que ele veio. Ele acreditava que Jesus estava ali, que ele teria uma vida de glória, uma vida onde não haveria tristeza, não haveria dor, não haveria choro. Mas Jesus ele diz a Pedro o contrário disso, que ele sofreria, que ele seria rejeitado pelos sacerdotes, que ele seria rejeitado pelos príncipes, e que seria morto, e mais no terceiro dia ele ressuscitaria. E logo depois disso, chega na onde nós lemos, no texto, no verso de número 34, que Jesus, fazendo aquele discurso, ele reúne a multidão que estava com eles, e logo ele vai nos dizer, no verso 34, e chamando-se a multidão com eles, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, e siga-me. É interessante neste fato que Jesus ele não vai dirigir apenas aos discípulos, apenas os 12 que estavam com ele, mas ele vai se dirigir a toda a população, a multidão que estava seguindo ele naquele momento. Ele vai dizer chamando a si a multidão com os seus discípulos. Ou seja, Jesus ele vai contar para com todos. E o texto diz, que é interessante vermos isso a palavra de Deus, é que se alguém quiser vir após mim, ou seja, a palavra de Deus, Deus não obriga ninguém a seguir Ele. Deus não obriga ninguém a largarmos os nossos prazeres e dedicarmos a Deus. Nós vemos que no texto vai dizer é que se alguém quiser, Ele nos dá a opção, a escolha de podermos segui-lo. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que Jesus fala, é negue-se a si mesmo. Quando nós paramos para pensar e refletir sobre isso, nós achamos que deve ser uma das coisas mais difíceis negar. Negar os nossos próprios prazeres, negar aquilo que nós mais gostamos de fazer para fazer a vontade de Deus. Negar-se a si mesmo é desfrutar, deixar de fazer o que nós bem queremos para viver de acordo com a vontade de Deus. É uma vida de renúncia, é uma vida onde você deixa para lá aquilo que você quer fazer e você se lança para fazer a vontade do Pai. E eu acho bem interessante que um exemplo que a gente pode pegar é de Jesus lá no Getsemane. Getsemane, ele vem nos trazendo o significado de prensa de azeite. Ou seja, naquele momento, lá em Mateus, no capítulo número 26, Jesus, logo depois de fazer a sua última ceia com os seus discípulos, logo depois de ter reunido com eles, ele os chama para ir ao monte, onde ali é localizado, e ele se chama Getsemane. E naquele local ali, ele seleciona os 12 discípulos que estavam com ele, e dentre esses 12 discípulos, ele escolhe 3, no qual o primeiro era Pedro, e os 2 outros eram os filhos de Zebedeu. E o interessante é que Jesus ele vai se afastar deles. Jesus ele pede a eles para que orassem, vigiassem, e logo depois Jesus ele se afasta alguns passos deles e vai orar ao Pai. E neste momento, Jesus ele logo diz que a alma dele estava triste, a alma dele estava angustiada.
nós vemos neste momento que Jesus ele estava sofrendo pelos pecados da população. Ele estava sofrendo os nossos pecados naquele momento. Por isso o fato de Getsêmani significar isso, prensa de azeite, é que Jesus estava sendo esmagado emocionalmente por nós. Nós precisamos entender que Jesus naquele momento foi o momento de maior tristeza do seu ministério. Jesus naquele lugar, acredito eu, que ele não queria estar ali. Eu vejo que quando eu estava lendo essa palavra, eu fiquei imaginando a situação de Jesus naquele local. Ele pensando que daqui a poucos tempos, ele seria morto, ele seria rejeitado, ele seria torturado por nós. Mas não foi isso que fez com que Jesus parasse. Eu quero destacar o verso 39 de Mateus 26, onde Jesus vai dizer: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, neste momento, ele estava deixando de seguir a sua vontade. Ele estava disposto a fazer a vontade do Pai, na qual era sofrer, na qual era viver na tristeza, para que nós possamos estar aqui hoje, para que nós possamos desfrutar das misericórdias de Deus. E, seguindo isso, eu quero perguntar, deixar uma reflexão para nós. E nós estamos fazendo qual vontade? Nós estamos fazendo mais a nossa vontade, deixando para seguir mais os nossos prazeres, aquilo que nos agrada? Ou nós estamos deixando, largando mão daquilo que mais nos agrada para podermos fazer a vontade do Pai? Porque, como foi falado aqui nesta noite, às vezes nós estamos ocupados com tantas coisas materiais, terrenas, do nosso lazer, da nossa casa, que nós deixamos de lado aquilo que mais tem valor nas nossas vidas, que é o Jesus Cristo, que é Deus, no qual Ele nos proporciona a vida de poder estar aqui, que nos proporciona a oportunidade de poder, cada dia, servir melhor a Tua face. E o segundo ponto que Jesus vai nos relatar é: tome a sua cruz. Uma das coisas mais difíceis é a gente seguir a Jesus. Muitos pensam que pelo fato de nós estarmos aqui na igreja, nós estaremos desfrutando coisas boas. Sim, tem momentos que nós passamos onde Jesus abençoa as nossas vidas, Deus traz bênçãos para nós. Mas não é apenas isso que nós podemos viver. Às vezes passarão momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos que nós pensamos em até desistir pelo fato de tanta pressão nas nossas vidas. Mas Jesus, Ele nos chama a tomar as nossas cruzes, para conseguirmos alcançar a vitória nos céus. E quando nós olhamos para isso hoje em dia, nós vemos que as pessoas estão deixando de lado o principal propósito de seguir a Jesus. Hoje as pessoas vêm na igreja por vir, estão apenas ocupando espaços, mas estão deixando de lado o propósito de seguir verdadeiramente o Evangelho de Cristo. E hoje, Deus nos convida a seguirmos, a continuarmos, a tomarmos a nossa cruz e seguirmos até o fim com Ele. E um exemplo que nós tomamos é o do apóstolo Paulo. Eu acho bem interessante comentar sobre ele, que durante todo o seu ministério, Paulo antes ele era um perseguidor de cristãos, mas a partir do verso de número 9, Jesus ele vai de encontro com Paulo e ele transforma a vida dele, e a partir disso Paulo ele vem se tornar um grande pregador da palavra de Deus, onde ele vai escrever as suas 13 cartas no Novo Testamento. Paulo, por outrora, eu acho ele bem interessante, porque durante todo o seu ministério, Paulo ele sempre preocupou em pregar a palavra de Deus. Na carta aos Filipenses, Paulo ele escreve estando preso,
Nós vemos que Paulo, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos mais tristes da sua vida, Paulo não deixou de lado o verdadeiro propósito que ele foi chamado, que era anunciar a palavra de Deus. Paulo, diante de tantas acusações, de tantos momentos que às vezes ele pensava em desistir, ele olhava e pensava: Deus, o Senhor tem misericórdia de mim. E Paulo continuava pregando, anunciando a palavra de Deus. Na carta 2 Timóteo, no capítulo número 2, no verso número 9, ele vai dizer: pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo, em outras palavras, ele estava dizendo que ele pode estar preso, ele pode estar sendo perseguido, mas a palavra de Deus, ela não está. A palavra de Deus, ela entra aonde quer que ele esteja. Paulo estava pregando, estava anunciando o evangelho a todas as nações. E nós precisamos, através dessa palavra, entender o principal propósito de nós estarmos aqui na casa do Senhor. Nós precisamos permanecer, mesmo que às vezes pareça difícil. Nós precisamos olhar para Cristo, fixar os nossos olhos no alvo que é o céu, porque nós vemos as dificuldades que nós passamos às vezes, momentos de angústias, momentos de tristeza, mas isso nem se compara com a glória que há de vir. Nós estamos olhando apenas o que nós estamos passando aqui, mas quando olhamos para o futuro, pensamos no Senhor, pensamos em morar com o Senhor nas mansões celestiais, cantar os lindos cânticos ao Senhor. Nós precisamos continuar seguindo firme no caminho do Senhor. E o terceiro ponto, siga-me. Jesus, ele diz no final de tudo: e siga-me. Seguir Jesus é buscar o caráter de Deus, é sermos imitadores de Cristo. Isto Paulo vai deixar bem claro em Efésios, no capítulo número 5, onde nós que estamos em Cristo, que nós possamos ser imitadores de Cristo, que nós possamos buscar mais o caráter de Deus. E seguir a Jesus é algo bastante importante para as nossas vidas, é uma escolha. Não é apenas eu falar que estou seguindo a Jesus. Seguir a Jesus, ele vai mais além do que eu falar isso, mas é o meu caráter. Seguir a Jesus é eu mudar por completo e viver nas vontades do Pai. É eu deixar o meu passado e viver o futuro que Deus tem preparado a nós. Mateus, no capítulo número 4, verso de número 18 ao 20, Jesus ele estava andando ao mar, junto ao mar da Galileia, e ele avista dois irmãos, Simão, que também é chamado Pedro, e André, os quais eles estavam lançando as redes ao mar. E no verso de número 19 vai dizer: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E no verso 20, então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Naquele momento, Pedro e André, que estavam ali na sua profissão de ser pescadores, Jesus ele os convoca para seguir. E mais do que depressa, nós vemos nos textos que eles logo, deixando a rede, foi seguir a Jesus. Naquele momento, a vida deles foi mudada. Eles fizeram uma escolha que foi consequência de todos os seus ministérios na vida. E nós precisamos entender que, naquele momento, Jesus faz da vida de Pedro, que era um pescador, faz dele virar pescador de homens. Jesus, naquele momento, ele transforma a vida daquele discípulo, onde ele era apenas um simples pescador, acredito eu, e faz daquele momento Pedro se tornar um ganhador de almas para Cristo. Naquele momento, Pedro se tornou alguém importante
para buscar almas, para buscar mais a palavra de Deus naquele momento. E para a nossa reflexão, o que estamos escolhendo para as nossas vidas? Estamos escolhendo seguir a Cristo ou nós estamos escolhendo seguir as ideias deste mundo? Porque nós vemos que neste mundo não há nada de bom para nós. Neste mundo não há nada de agrado, não há nada que edifica as nossas vidas. O motivo de nós estarmos aqui nesta noite é porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós estamos aqui é porque nós escolhemos seguir a Cristo. É porque nós escolhemos viver de acordo com a vontade do Pai. Seguir a Cristo é uma vida de renúncia, é deixarmos de lado aquilo que nós poderíamos estar fazendo e apenas agora a gente olhar para Deus e poder louvar, poder adorar, dedicar um momento ao Senhor. E o quarto ponto é viver por amor de Cristo. Lá no verso de número 36, do capítulo número 8, vai dizer: pois que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Quando eu li esse texto, eu refleti bastante nessa parte, porque as pessoas olham hoje em dia mais para o caráter, mais para o status das pessoas, e esquecem de olhar para o caráter de Cristo. Hoje as pessoas estão mais focadas nas riquezas, nos prazeres, nos bens materiais, e esquecem das suas vidas espirituais com Deus. As pessoas estão mais focadas em se tornar mais ricas, possuírem mais bens, possuírem mais e mais coisas, e eles esquecem que o verdadeiro tesouro está no céu. Eles esquecem de buscar a Deus. Eles esquecem o mais importante, que é viver a vontade de Deus. E olhando aqui, eu quero tomar também como exemplo a vida de Estevão, que ele é considerado o primeiro mártir. Lá no capítulo de número 7 de Atos, vai contar sobre Estevão. Estevão, por outrora, ele foi convocado por Deus para pregar a palavra. E durante toda a sua vida, assim como Paulo, ele pregava a palavra, mesmo que muitos o rejeitavam, mesmo que muitos se criticavam a ele pelo fato de ele anunciar as boas novas de Deus. Mas não foi isso que parou, não foi isso que fez com que Estevão parasse de pregar a palavra. Nós vemos lá no capítulo número 7 que Estevão, ele, em meio à discussão que eles estavam ocorrendo ali com os sacerdotes e com os fariseus ali no templo, Estevão continuou pregando a palavra. Estevão continuou firme no propósito que ele foi chamado. Estevão, naquele momento, ele sendo apedrejado, ele sendo machucado pelas pessoas, ele continuou firme, olhando para o céu. Ele estava com os olhos fixados no Senhor. Ele não estava preocupado com o que ele estava passando no momento, porque ele sabia que Jesus iria aceitá-lo. Ele sabia que a sua vida estava depositada lá nos céus, porque durante a vida dele, ele se dedicou ao Senhor. Ele se dedicou à palavra do Senhor. E nós precisamos entender, refletir sobre isso, como estamos vivendo as nossas vidas. Se nós desfrutamos da vontade de Deus, ou se nós estamos vivendo apenas aquilo que nós agradamos, que nós possamos viver aquilo que Deus tem chamado para nós. Deus, Ele quer que nós possamos ser mais obedientes à palavra, que nós sejamos mais dedicados a segui-lo. E quando eu estava lendo também este texto, eu lembrei de Jesus, lá no caminho ao Gólgota, onde Jesus, ele carregando a cruz, que era bastante pesada, acredito eu. Jesus estava passando por um momento de humilhação durante aquele povo, perante aquela região. E
ele olhando, sendo machucado pelas pessoas, Jesus, com aquele peso, ele nem sequer olhou para trás. Jesus, ele sempre, quando ele caía, ele se levantava e permanecia em pé. Ele permanecia porque ele olhava para frente, ele olhava para o alvo que é Cristo. Jesus, naquele momento, ele nos ensina que nós não devemos ficar olhando nem para trás, nem para os lados, mas que nós possamos estar firmados na palavra do Senhor, que nós possamos andar retos. O salmista vai nos dizer, lá no Salmo de número 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O salmista diz que a palavra do Senhor é ela que nos guia. É ela que nos guia a fazer a vontade de Deus, a vivermos melhor na presença de Deus. E aqui eu já concluo, é necessário nós tomarmos um posicionamento perante o Senhor. Está chegando o fim dos tempos, nós estamos vivendo as notícias, cada dia uma notícia, e vemos que as profecias estão se cumprindo. Aquilo que Jesus havia falado, tudo aquilo em Mateus, nos evangelhos, está sendo se cumprido. E nós ficamos, às vezes muitos ficam preocupados com isso, muitos não se tomam uma posição se querem seguir a Jesus ou se querem viver de qualquer maneira neste mundo. Jesus, nesta palavra, ele nos convida a continuarmos firmes até o fim, a continuarmos perseverante até o fim, porque vale a pena, irmãos, nós seguirmos a Jesus. Às vezes muitos pensam que nós gastarmos as nossas vidas com Jesus é algo desagradável, mas não é. Aquele que está com sua vida firmada com Cristo é, sem dúvidas, a melhor opção, a melhor escolha que nós escolhemos. Nós podermos estar na presença de Deus é uma das melhores coisas que nós possamos ter escolhido para as nossas vidas. E nós precisamos ter perseverança até o final. Nós precisamos ter firmeza na palavra de Deus, para que, quando Jesus voltar, nós possamos estar preparados para, juntos com eles, nós iremos ser arrebatados para os céus. O Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos guia, mesmo em momentos de tristeza, mesmo em momentos difíceis, em situações difíceis nas nossas vidas, que nós possamos lembrar que Jesus está ao nosso lado, que Jesus está conosco, nos guardando, nos guiando, nos dando direção para todas as coisas. E que Deus possa abençoar a vida de cada irmão que esteve aqui presente, que Deus venha continuar falando aos nossos corações cada vez mais. Quero convidar os irmãos a colocar-se de pé, eu quero estar orando. Senhor Jesus, meu Pai querido, nesta noite, meu Pai, a Tua palavra foi pregada, foi anunciada, meu Pai. Senhor Jesus, que nós possamos, meu Pai, nos posicionarmos, meu Deus, diante de Ti, meu Pai, diante da Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser imitadores, meu Pai, de Cristo, que nós possamos, meu Pai querido, continuar firmes, meu Pai, que nós possamos tomar as nossas cruzes, meu Pai, e seguir, meu Pai, o Senhor, seguir, meu Pai, o caminho, meu Pai, que nós sabemos que não é fácil, Senhor, mas o Senhor nos ajuda, o Senhor está nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando graça, meu Pai, porque o Senhor é conosco, o Senhor sempre, meu Pai, está conosco, que nós possamos, meu Pai querido, estar com os nossos olhos, meu Pai, fixados, meu Pai, fixados ao Senhor, fixados na Tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, meu Pai, estar vivendo de acordo com a Tua vontade, vivendo aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós, aos nossos propósitos, meu Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa as nossas vidas, meu Pai. Neste momento, eu te peço e te agradeço, meu Pai, hoje e sempre. Amém, Senhor.